Olá, eu sou Ângela Terum Fuchita, sou professora do curso de Planejamento Territorial, sou bióloga de formação, licenciada e bacharel. Fiz a especialização em geoprocessamento, porque o curso de biologia ele não fornecia uma base conceitual daquilo que eu sempre gostei, que foi as geotecnologias. Parti para o mestrado e doutorado dentro da área de ecologia, voltando às discussões para o que hoje a gente chama de ecologia de paisagens, que ele tem uma abordagem geográfica direcionada ao planejamento de paisagens e, no caso, fazendo toda uma relação com o que hoje a gente chama também de planejamento ambiental. Após o doutorado, eu fui trabalhar em empresas de consultoria, especificamente para licenciamento ambiental, e então eu percebi que eu gosto da questão acadêmica e voltei para a vida acadêmica fazendo pós-doutorado. No pós-doutorado, eu trabalhei com modelos de sistemas ambientais, em especial modelagem de dinâmica de uso e ocupação da terra para elaboração de cenários, sejam eles otimistas, pessimistas, realistas, com base na evolução da legislação ambiental, e isso permite toda uma extrapolação e análise de como as políticas ambientais elas interferem na distribuição, sejam de espécies, das pessoas ou da ocupação dentro de um território. Então a gente parte dessa análise da ecologia indo para a análise ecológica de território. Então, o que seria esse território dentro da ecologia? O espaço geográfico em que ocorrem as interações entre os seres vivos, então isso inclui o ser humano, onde ocorre ciclagem de matéria e o fluxo de energia. E para fazer essas análises, hoje eu desenvolvo 3 grandes projetos. Um deles é derivado um pouco do meu pós-doutorado, em que eu trabalho a bacia do Tietê-Jacaré, e lá eu analiso como as áreas protegidas, então desde unidade de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente e territórios de comunidades tradicionais, tem esse fluxo desde energia, a ciclagem de matéria e as interações dentro desse território. Então, como a legislação, e nesse caso, relacionando as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente e as reservas legais, estão direcionando o avanço ou não da ocupação nessa região do interior de São Paulo. O segundo projeto ele é relacionado com um tipo de áreas protegidas, que são as unidades de conservação, junto com a Fundação Florestal no Litoral Sul. Então, pegando principalmente o mosaico de unidades de conservação da Jureia e Itatins, onde alguns projetos de iniciação científica estão sendo desenvolvidos, e lá ele é direcionado à discussão sobre o plano de manejo e o zoneamento dessa unidade de conservação, desde a zona primitiva até a zona de amortecimento. O terceiro grande projeto, ele é desenvolvido na região do mosaico de unidades de conservação do Jacupiranga, que abrange a região do Vale do Ribeira, onde existem comunidades tradicionais, desde de indígenas, quilombolas e caiçaras, e a análise está relacionando como as áreas protegidas elas interagem e permitem que as pessoas, os atores sociais, desenvolvam suas atividades econômicas, culturais, e como isso se mantém dentro de uma comunidade tradicional. Então, dentro desses 3 projetos, existem alguns alunos de iniciação científica que já estão desenvolvendo, e eu vejo que é uma abordagem bastante interessante, porque ela vem ao encontro da noção que se tem hoje das relações que o ser humano tem com o ambiente. Então, não tem como separar as minhas bases ecológicas da relação socioeconômica que os atores sociais desempenham num território. E o último projeto, além
dos vídeos do planejamento territorial, ele é específico para a capacitação em geotecnologias dos técnicos e analistas da Fundação Florestal e outros órgãos ambientais que acabam utilizando essa ferramenta como suporte na tomada de decisão. E, por fim, pensando no que o planejamento territorial ele contribui para a sociedade como um todo e o fato da gente estar num curso de planejamento territorial e isso ser maravilhoso, eu vejo que é possibilitar toda essa reflexão que nós temos das nossas ações no estabelecimento de políticas públicas e na implementação dessas políticas e na interação que ocorre dos diferentes atores sociais no território.